Hoje daremos continuidade à série de Vermes Malum, que postou mais um episódio na semana passada, chamado Ex Nihilo. No vídeo de hoje, faremos um review do episódio e traremos algumas referências interessantes, junto de pitadas de palpites e uma singela análise geral. Eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Comaspiração. Ex Nihilo é o nome do sexto episódio de Vermes Malum. Ex Nihilo é uma expressão em latim e literalmente significa do nada, ou a partir do nada. Ela é frequentemente usada em contextos filosóficos, teológicos e científicos para se referir à criação ou origem de algo sem a utilização de matéria pré-existente. No início do episódio, vemos um trecho de um episódio de Peter Rabbit. Peter Rabbit é um personagem criado pela autora e ilustradora britânica Beatrix Potter, que apareceu pela primeira vez em seu livro infantil The Tale of Peter Rabbit, de 1902. O livro conta as aventuras de um jovem coelho travesso chamado Peter, que desobedece a sua mãe e se infiltra no jardim do Sr. McGregor, onde enfrenta perigos enquanto tenta escapar. Aqui, para mim, fica subentendido de que Lawrence é a presa de Vermes Malum, que apesar dele tentar escapar, ele será uma presa fácil. Após interferência, Lawrence começa o vídeo filmando flores. Podemos ver claramente algumas abelhas coletando mel das flores. E o tema abelha e mel estará presente no episódio de hoje. A flor Santa Claus, mencionada no vídeo, refere-se à flor de Natal, que é associada a sentimentos de nostalgia e celebração. A conversa entre Lawrence e a pessoa do vídeo toca em temas de memórias e o impacto do ambiente, incluindo a menção de um jardim onde esta flor ainda estava presente, o que sugere um simbolismo mais profundo em relação ao tempo, recordações e experiências emocionais. No final, ele diz que os dias estão ficando mais curtos, indicando a chegada do final do ano, e a referência da flor faz todo sentido. Ele conclui dizendo que continua tendo aquele sonho. Para refrescar a memória de todos nós, portadores de Alzheimer severo de YouTube, o sonho a que ele se refere podem ser dois. Onde ele está em pé, na praia, próximo ao oceano, e o céu estava coberto como se fosse chover a qualquer hora. As ondas enormes quebravam próximo a ele, e ele ouvia assovios ao longe. 2. O outro sonho relatado no episódio Hungry Ghosts, onde ele está dentro do carro e estava chovendo muito. Aqui, os sonhos parecem se conectar de alguma forma. A chuva causa ansiedade em Lawrence, talvez transtorno do estresse pós-traumático, provavelmente algum acidente grave relacionado à chuva, onde Lawrence foi o culpado. A cada episódio deveremos ter mais pistas. Seguimos o vídeo e agora Lawrence está na tela de jogo de Vermes Malum. Estranhamente, Lawrence agora está no círculo 5, ou seja, não vimos sua progressão pelo círculo 6 do jogo. Fica a dúvida, será que é porque vimos um pouco da progressão da fase 6 na jogatina de Arthur? Fato é que, até agora, não vimos Lawrence pelo círculo 6. O círculo 5, então, refere-se à ira. Os itens colecionáveis da fase 5 são uma espiral, que irá se revelar como um favo de mel, o símbolo astrológico de Saturno e uma abelha. A citação da frase se traduz: a escuridão deve descer pelo rio dos sonhos da noite. Flua, Morfia, lentamente, deixe o sol e a luz chegarem. A citação de O'Brien evoca imagens de transição e renovação, usando a metáfora do escuro fluindo pelo rio dos sonhos da noite. O Morfia, uma referência à morfina, que sugere alívio ou anestesia, simboliza uma fuga do sofrimento, enquanto o desejo pela luz indica a busca pela esperança e clareza. A ideia de que a escuridão deve ser superada para que a luz retorne sugere um tema de transformação pessoal e a necessidade de enfrentar e superar desafios internos. Essa citação reflete a dualidade entre dor e esperança. O elevador desce até o 5º andar e, à primeira vista, fica difícil de entender o que é esta área.
apenas poucos focos de luz laranja. É nítido o som de moscas ou abelhas. Logo vemos a primeira placa, e ela diz Metals, ou metais. Alguns metais serão parte da recompensa do jogo mais adiante. Metais também são matéria-prima de carros e outros meios de transporte. Pode haver link aqui com a tempestade e o possível acidente. Do outro lado, vemos uma mancha multicolorida. No meio, vemos uma fonte de luz laranja bem pronunciada. Borealis Group refere-se a larvas de certos besouros, particularmente associados a relvas e gramados. Podem ser prejudiciais, pois eles se alimentam das raízes das gramíneas, causando danos significativos em jardins e outras áreas verdes. A palavra grub, solta em inglês, é um verbo que significa desbravar. A descrição diz: pequenino de uma ninhada órfã, sonhando morto em um casulo aconchegante de cera quente, esperando para nascer. A frase cria uma imagem poética e melancólica de uma criatura frágil em estado de dormência, aguardando sua transformação e renascimento. Mais uma possível relação direta com Lawrence. Das três, uma. Ou ele já desencarnou e está passando pelos 9 círculos do inferno de Dante, mais o Hesíodo, ou está em coma, ou ele está vivo, mas com a consciência tão pesada a ponto de ser um encarnado mórbido, encarando seus erros, culpas e arrependimentos ainda vivo. Lawrence então pensa em como interagir com esta larva. Então ele usa o tridente de cobalto que ele recuperou na fase 7 de Hungry Ghosts. Os sons de abelhas aumentam, e então um líquido começa a correr de dentro da larva. Pode ser mel, pode ser a morfina, pode ser qualquer referência da vida de Lawrence. Ele imobiliza o personagem do jogo. De repente, há uma sobreposição de imagem, uma garota ou mulher brincando de cadê, ou achou, ou peekaboo. E então ouvimos aquele assobio sinistro que escutamos em todos os episódios. Detalhe que os dedos das mãos da mulher ou da garota são ligeiramente deformados. Agora estamos numa parte interna, que parece ser uma colmeia. No local temos uma mesinha de centro com um telefone, um criado mudo com um vaso de flor begônia, um pôster de parede que faz referência a Abbey Road dos Beatles e um cavalete com papel e lápis para desenhar. Com relação aos Beatles, em todo episódio há uma referência à banda, seja em músicas ou easter eggs. Neste pôster em específico, vemos a Mãe As, a abelha mãe, com chapéu de enfermeira, carregando um balde de mel no meio da rua. Estaria isto relacionado a um atropelamento? O mel está relacionado à morfina ou opioide, analgésico fortíssimo, usado para acidentados, ou usado recreativamente por pessoas com dor emocional. Isso veremos mais adiante. A placa do Fusca é diferente da placa do pôster da Abbey Road. Poderia ser uma dica para iniciais do acidentado e a data do acidente? A ligação é da Mãe As. Vou deixar a tradução ipsis literis do que ela fala aqui para vocês lerem. Pause o vídeo para ler. No geral, o monólogo da chamada parece estar carregado de simbolismo e metáforas. Você está atrasado. Estaria o jogo tentando fazer Lawrence avançar cada vez mais rápido em direção ao seu fim? Frases como "isso não importa mais" e "este é o fim" indicam um processo de aceitação de que as coisas chegaram a um ponto final, seja na vida ou em uma jornada específica. O tom sugere uma mistura de despedida e conclusão, como se o personagem estivesse reconhecendo o inevitável fim de uma experiência importante. Outra parte que chamou a atenção é a correlação da papoula, matéria-prima da morfina, e deixar a vida nas mãos dela para afastar os problemas ou pensamentos ruins, reforçando o tema do fim e da aceitação pacífica. Depois, Lawrence vai ao quadro para pintar. Ao lado vemos um recado da Mãe As: "Sonhe em alto, querido". Sonhe em alto é uma tradução idiomática para o português, mas acho que o significado seria sonhe bastante, se dope bastante, até porque sabemos que o jogo gosta quando Lawrence está sonhando, conforme vimos em Random Walk. Eu estava tendo o sonho mais delicioso
e de repente não mais. Você sabe qual? Provavelmente este seria o sonho ruim de Lawrence sobre o oceano e a chuva. É a partir deste sonho que Lawrence relatou sentir um verme entrando no ouvido e as primeiras dores de cabeça. Ele faz um boneco de pauzinho feliz e classifica como se sentindo feliz. Depois ele vai até a planta begônia, que tem as cores verde, azul e vermelha. Na lateral do vaso é possível ler Three Sisters. Seriam as begônias de uma cor cada uma? Nos outros lados vemos símbolos que se assemelham a hieróglifos, mas não são de fato. São apenas símbolos. Então Lawrence clica em alimentar a begônia e o som de alguém desanimado aparece. Então entramos num minigame dentro do jogo. Curiosamente, temos um deserto de fundo. São raras as flores que conseguem viver em meio a desertos. No centro, um favo de mel disfarçado de leão. E sim, eu consegui achar uma correlação entre essas duas coisas. Juízes 14, 5-9, Sansão, um dos juízes de Israel, matou um leão com suas próprias mãos. Mais tarde, ele retornou ao local e encontrou um favo de mel dentro da carcaça do leão. Ele comeu o mel e também deu aos seus pais, mas não contou de onde este mel vinha. Essa passagem tem um significado simbólico e espiritual. O leão, símbolo de força e poder destrutivo, transformou-se em uma fonte de alimento doce, o que pode representar a transformação de adversidades em algo bom. Este conceito ecoa em várias tradições religiosas e culturais, representando a ideia de que, de algo perigoso ou negativo, pode surgir algo bom e positivo. O jogo começa. Ele consiste em escolher colheitadeiras que trarão mel para sua seringa. Quanto mais o tempo passa, mais prêmios são liberados. Recompensa de ouro. Chumbo estilhaçado. Pode se referir a fragmentos de chumbo, como no contexto de explosões ou munições. Será que estaria ligado a um tal acidente? Prêmio de cobre. Flyer de dança. O flyer traz sexta-feira, 14 de fevereiro, The Silver Lake, Lonely Hearts Ball, 2014, de volta aos 80. Lá embaixo tem uma assinatura de Lewis Art, e isto é um lugar. Esse local existe e é um espaço de artes da faculdade de Princeton. Aqui conseguimos identificar algumas relações. 1. O laptop que Lawrence usa, que era de Arthur, tem um adesivo desta universidade. Sabemos que Arthur conduzia pesquisas em 2014 nesta universidade. Em Hungry Ghosts, ele discute com sua namorada que pergunta se ele estava bebendo. Lonely Hearts é outra referência aos Beatles. Será que esta festa seria a festa em que Arthur teve a discussão com sua namorada? Então, Lawrence volta ao cavalete com o papel. Ele exibe alguns desenhos que não são dele, provavelmente desenhos de Arthur ou de jogadores anteriores. E as descrições vão de excitado, cheio, justo, com sono, números, azedo a glamour. E então aparece uma imagem de um corpo grande preto apertando ou segurando um corpo menor. Não há descrição. E o som para completamente. Há algo de errado com este desenho. Lawrence tenta então editar o desenho no papel, mas o jogo traz um erro. É um link de fora, que não existe. Então, Lawrence volta para a tela do Windows e em um frame muito rápido, ao fundo, vemos uma janela sobre reportagem dizendo que Arthur Asimov está desaparecido há pelo menos 2 semanas. Vou deixar traduzido na íntegra para você poder ler com calma. Então, outra aba se abre, do link quebrado mencionado dentro do jogo. Aqui na série é um link válido do GeoCities, mas na vida real este link não existe. Tentei acessar este link com o Wayback Machine e nada consta mesmo. Encontrei sim o ambiente todo, mas não o website em específico. Tentei pesquisar por datas, nome do site e outras referências que já vimos, até datas, mas não encontrei nada. Vou deixar o link do ambiente na descrição do vídeo, daí quem sabe vocês me ajudam nessa. O site aberto faz uma regressiva para o fim do mundo, e o
cronômetro já está zerado. Seria referência ao fim do mundo para Arthur? Mas se o site é de 1999, seria então uma referência para o fim do mundo dos jogadores de Vermes Malum? Seria a data que o jogo foi lançado? Fica aí a minha dúvida. Vamos destrinchar o website. O título é Bascânia. Bascânia é um termo de origem grega que significa mal olhado ou olho mau. Refere-se à crença de que alguém pode causar danos, azar ou má sorte apenas lançando um olhar invejoso ou mal intencionado sobre outra pessoa, objeto ou situação. Estaria o dono do site passando o mal olhado adiante para os jogadores de Vermes Malum? O papel de parede do site é um desenho da constelação de Perseu, a constelação que vimos nos episódios anteriores dentro do jogo e permeando a vida de Lawrence. Mais adiante, vemos um diálogo entre Richard e Anne, retirado da peça Richard III, de William Shakespeare. Neste trecho, Ricardo tenta cortejar Lady Anne, mesmo após ter assassinado seu marido e sogro. A cena é famosa pela manipulação e hipocrisia de Ricardo, que mesmo sendo responsável pelo sofrimento de Lady Anne, tenta seduzi-la e ganhar seu favor. Seria este o papel do jogo Vermes Malum? Causar ou relembrar da dor dos jogadores e ainda assim atraí-los para si? Continuamos no site. Vou deixar os textos aí em cima para você poder ler e tirar suas conclusões. Lawrence agora entra no blog. Mais uma vez, deixarei os textos todos aí para você poder ler com calma. Lawrence clica em um post em específico: incidente de transmissão pirata do condado de Lincoln. Lembrando que essa cidade de Lincoln apareceu no vídeo anterior, onde um suposto assassinato teria acontecido. O post em questão parece referir-se a incidentes de transmissão de TV pirata que ocorreram nessa cidade de Lincoln, possivelmente na década de 1990. O autor anônimo compartilha sua experiência ao crescer na região durante esse tempo, mencionando que presenciou essas transmissões que, segundo ele, eram reais, e diz que as interferências aconteciam geralmente de madrugada, às 3 da manhã. Ele discute a natureza do que chama de freaking, esclarecendo que isso se refere à manipulação de sinais telefônicos e não se aplica a sequestros de sinal de televisão. Ele comenta que o tio ficava analisando mensagens escondidas no silêncio estático do rádio. Será essa uma dica para nós também prestarmos atenção nas interferências dos vídeos de Lawrence? Mais uma vez, voltamos ao jogo Vermes Malum e ao minigame Begonia. Lawrence ganha o prêmio Platinum, ou acordo. Então uma troca de e-mail aparece. Vou deixar aí mais uma vez toda a transcrição para você poder ler com tranquilidade. No meio do documento há uma anotação: este tipo de coisa não pode vir do nada. Daí o nome do episódio. A troca de e-mails entre Jordan Swerling e Conrad Church aborda a logística de um cronograma e a documentação relacionada a Emergent Properties. Jordan se oferece para enviar a documentação necessária, perguntando se ele deve enviá-la por fax para o escritório de Conrad. Conrad responde que está enfrentando dificuldades após uma desassociação e que o endereço em seu arquivo está desatualizado, e menciona que sua nova assistente, Pam Cloverpant, trabalha de casa, ressaltando o custo mais baixo de ter uma pessoa que trabalha em home office. Aqui fica claro que o nome da assistente, Pam Cloverpant, é outro anagrama de Everpalm Pond. Portanto, temos influência de Vermes Malum nesta confusão sobre as propriedades. O nome Conrad Church já apareceu no episódio Random Walk, onde ele escreve um artigo sobre os demônios do novo milênio. Ele tem a publicação do artigo recusada pela reitoria da faculdade. Ao meu ver, Vermes Malum está agindo digitalmente para afastar toda a teoria que possa derrubá-lo. O reitor jamais recusou o artigo, foi Vermes Malum. O rapaz teve que correr atrás de uma nova propriedade, relocação, induzida pelo jogo, provavelmente. Mas isto é apenas teoria maluca da minha cabeça. Ainda faltam mais detalhes sobre essa história para termos mais certeza do que acontece. Diga aí nos comentários o que você acha. Voltamos ao jogo e pela segunda vez escutamos um som de trem no fundo. Seria este o meio de transporte do acidente?
Não sei, estou apenas conjecturando. Lawrence volta ao desenho estranho e tenta interagir com objetos. Um novo item aparece no inventário: frasco de chumbo. Frasco de chumbo contendo uma mistura de fortes analgésicos, preparado a partir de uma Morning Glory triturada. Morning Glory é uma espécie de flor trepadeira. Suas sementes são usadas como enteógenos há milênios por xamãs. Lawrence não consegue nada, então vai até o pôster. Uma janela aparece, relógio de alarme. Mas no pôster não há nada. Lawrence então vai atrás do cavalete e encontra 3 cores e um visor digital. Os números da seed de Lawrence aparecem, 15 e 21. Parece um contador. Corta e o jogo carrega uma visão diferente da mesma sala, o que parece uma sala de hospital com pôster e itens parecidos. É como se a sala anterior fosse uma versão de sonho e agora o paciente acabou de acordar. Na parede do fundo há muito sangue. Ao lado da cama, vemos as begônias e as 3 cores. Vemos o relógio e também os indicadores vitais do paciente. Detalhe que não há sinais vitais, como se o paciente já estivesse morto. Porém, ele consegue olhar de um lado para o outro. A sala é nojenta, cheia de sangue. As moscas novamente são as mãos do jogo. Aqui fica claro que o mel do jogo é na verdade a morfina anteriormente mencionada, para conter a dor do paciente. E então, um novo monólogo da Mãe As, a abelha demoníaca. O monólogo traz uma série de metáforas que refletem um sentimento de desilusão e busca por significado em um mundo de mudança. Esse monólogo é uma reflexão sobre a luta interna que muitos enfrentam ao confrontar suas realidades e a inevitabilidade da mudança. A mensagem final de deixar alguém mais assumir o controle sugere a importância de confiar em outros e permitir que novas possibilidades se desenrolem, mesmo quando a situação parece sombria. Antes da interferência, uns pictogramas aparecem no pé do paciente. Eu não estou certo, mas parece que está escrito Ecce Homo, ou pode ser um criptograma novo da letra Q, X ou Z, o que não significa nada já conhecido. Pode ser também Ecce Homo, ir para casa em latim. Eu acredito que seja isto. Depois temos uma interferência e números binários por cima do símbolo do mel que vimos antes. O som de fundo parece algo queimando ou incendiado, e junto também com som de chuva fraca. Daí temos mais interferências e volta para o desenho do Peter Rabbit e depois outras interferências. E então, um ser roxo fazendo referência ao Freaking invadindo a tela de Lawrence. Você foi hackeado pelo demônio da TV roxa, com erro ortográfico. Então, vem os assobios e uma mensagem criptografada. I wear many masks, ou eu uso muitas máscaras. Pirados, essa série é muito bem feita e carregada de simbologia e coisas ocultas. Conforme vamos avançando na série, vamos encaminhando para uma narrativa mais consolidada. Lawrence é alguém com um pesar muito grande, que modificou sua vida, ou seu pós-vida, a um nível prejudicial para o espírito. Ao meu ver, este pesar foi o que atraiu o jogo para a vida de Lawrence, a ponto dele ser mais uma fonte de sofrimento e dor para alimentar o jogo e o seu demônio. Eu não consegui entender bem a relação da ira com esta fase. Se você tem alguma ideia, por favor, compartilhe nos comentários. Tô sentindo falta de vocês aí para me ajudar nesta ARG incrível, hein? Por favor. Teorias, ideias e coisas que eu deixei passar, por favor, comente que é assim que vamos desvendar tudo. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer canais pequenos como o nosso. Se inscreva se ainda não for inscrito para acompanhar mais conteúdos como este. Eu agradeço terem ficado comigo até aqui. Eu sou o Eduardo Levi e valeu, um abraço.